E aí, Kaique, você solicitou para entrar na live? E aí, Emerson, quanto tempo? Opa, e voltando. Ixi, a live tinha caído aqui. Eu acho até que ela não ficou salva pelo Instagram, não tô entendendo nada. Problemas técnicos só. Vai dar certo. Eita. Mas enfim, acho que tem que esperar mais um pouquinho de gente até agora. Tá o Kaique, tá o Emerson online. Você estava falando do. Uma coisa que eu vi você falando foi da. Por que os fascistas não gostam da luta de classe. Ah, é. A gente falou daquele clássico jargão, né? Utilizado pelo fascismo. Olá, Aline, salve, como é que você está? Eu não mando salve para quem chega atrasado. Pois é, nossa, fiquei triste. A live caiu e não ficou salva pelo Instagram. Então, tudo aquilo que a gente falou se perdeu. Não, depois nós grava um vídeo. Boa tarde, Caris Esteves. Então, retomando da onde a gente parou, nós estávamos falando daquele clássico jargão utilizado pelos fascistas da Itália, da clássica frase: tudo no Estado, nada contra o Estado e nada fora do Estado. Essa frase representa exatamente o tipo de Estado que é o fascismo, um Estado corporativista, onde a sociedade é identificada como um corpo. Como a sociedade é identificada como um corpo, supõe-se nessa ideologia que todas as partes do corpo funcionem de forma a fazer o corpo inteiro funcionar. Então, o líder fascista, o que está no poder executivo, seria a cabeça da sociedade, os trabalhadores, os empresários, os camponeses seriam os braços, a perna, o tronco, e todo mundo tem que andar de forma comportadinha para que esse corpo funcione de maneira correta. É nesse tipo de filosofia de organização do Estado que os fascistas não toleram. Por exemplo, greves dos trabalhadores, líderes sindicais que pregam que os trabalhadores busquem melhores condições de vida. É nesse tipo de pensamento que os fascistas também não toleram nem o socialismo e nem o liberalismo. Embora algumas das frações dos fascistas tenham saído das fileiras do liberalismo, mas em geral eles criticam, por exemplo, a visão individualista do liberal. Porque se a pessoa é individualista, ela não estaria pensando no corpo como um todo, estaria pensando só nela. Então, nesse tipo de filosofia, por exemplo, se a perna age sozinha, o corpo vai mal, porque uma parte do corpo não está agindo conforme o corpo inteiro precisa. Só que nessa visão Sim. corporativista do Estado fascista, o socialismo também seria ruim. Porque, por exemplo, se as disputas entre os trabalhadores e os patrões enfraqueceriam o Estado, que seria o corpo. E como você falou dessa questão do cooperativismo, dessa questão da crítica à luta de classe, é bom a gente sempre colocar, porque hoje em dia eu quase não estou vendo, mas antigamente, uns anos atrás, tinha muito, né, a questão de falar que nazismo é de esquerda, né, por causa do nome do partido. Então a gente diz assim, gente, nazismo não é de esquerda, nazismo é de ultradireita. Então, assim, isso é uma falácia falar que nazismo é de esquerda, porque eles abominavam tudo que era do socialismo, tudo que a esquerda pregava, tudo que a esquerda buscava, eles abominavam. Então não tem nada a ver. Então, assim, nazismo, fascismo, todos esses movimentos autoritários, esses dois que nós falamos, são de extrema direita. Então, assim, eles não têm nada de esquerda. É, Nada, absolutamente nada. né? Então, eles são ultramente nacionalistas, eles, Hitler mesmo, ele era totalmente contra Marx, ele atacava Marx, os seus escritos e tudo, e eles não eles tinham uma ideia de ideologia em prol do povo alemão e de uma supremacia ariana, e não era de uma supremacia da classe trabalhadora. Eles excluíam aqueles que eram diferentes deles, em vez de juntar com os empregados. Então, uma sociedade muito aliada, não tem nada, não cai muito falar. Já Acho que tem ouviu um pouco de falar? ruído no seu áudio.
Se tiver... Tá de Uhum. boa? Melhorou. O Então, se comentário da alguém Aline te foi falar ótimo. isso, sim, sim. Se alguém te falar isso, você manda estudar. É interessante esse comentário que a Aline colocou aqui, inspirado nos Estados Unidos, que a gente vai ver muito o fascismo nos Estados Unidos. A gente vai ver muitas questões. é, Antigamente, hoje em dia, a gente vai ver muitos movimentos que têm essas políticas de ultranacionalismo, essas políticas de expulsão da raça diferente, essa questão da criação de um passado heróico, de um líder que pode buscar de novo, até aquela frase na campanha do Trump, né, que eles falaram, fazer a América grande novamente, acho que é essa frase, não lembro nem em inglês agora, era essa frase. Sim. Os E faz... a gente Na vê, Itália, eles tinham inclusive aquela quando a questão gente de pega essa, ressuscitar o Império Romano. sim, sim, e quando a gente pega essa frase, fazer a América grande novamente, a gente vê o contexto que eles estavam falando disso, era mais ou menos da América da década de 30, quando teve um dos maiores concentração de fascistas nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos teve muito contato com isso. Não só os Estados Unidos, no Brasil a gente teve os integralistas também, né, os camisas verdes também, que é um dos maiores movimentos fascistas na América Latina. Então, assim, como essa ideologia, ela conseguiu estar presente em vários momentos. Então, é muito interessante essa frase que a Aline falou, inspirada nos E Estados ela me Unidos. lembrou de, inclusive, na década de 20, aquele empresário americano, o Henry Ford, ele escreveu um livro Uhum. pavoroso, né? Aquele livro O Judeu Internacional. Ele escreveu isso na década de 1920 e foi um dos grandes responsáveis pela expansão mundial do antissemitismo. Em particular, esse livro influenciou na formação da ideologia nazista. Engraçado, esse livro saiu foi dos Estados Unidos, ele não saiu da Alemanha nazista. Ele foi publicado pelo Henry Ford, que inclusive era simpatizante do nazismo. Menos quando os nazistas nacionalizaram uma empresa da Ford, mas fora isso, o Ford era um simpatizante do nazismo. Sim, sim. A gente compra carro dele até hoje, né? A empresa Ford Uhum. é vendida até hoje, mas enfim. É, Só voltando agora um pouco no tempo, a gente falar um pouco tipo, do por que surgiu esse. É, travou um pouco aí. A sua conexão travou um pouco, Kaique. Eu não sei se é a sua ou se é a minha. Às vezes é a minha. Boa tarde, Luiz Eduardo. Boa tarde, todo mundo que está entrando na live agora. Nós estamos conversando sobre o fascismo e o nazismo. Voltou ao normal sua conexão. Então, a gente tem que voltar um pouco ali na Primeira Guerra Mundial, né? Quando houve a guerra dos dois lados. A gente tinha ali um Império Alemão, que ele era contra o Império, contra a Inglaterra, a França e tal. E a gente tinha a Itália, que no primeiro momento eles eram também contra a Inglaterra, mas ali no meio da guerra eles vão para o lado da Itália. A Itália prometeu terras, riquezas e tal, a vitória. No fim, a Inglaterra ganha, só que a Inglaterra ela não dá nada para a Itália. Ela também ela coloca a culpa toda na Alemanha. Então a Alemanha ela tem toda aquela questão do tratado, que eles não podem ter uma quantidade de exército, eles não podem fazer expansão territorial, que eles têm que pagar os vitoriosos, tantos de dinheiro, enfim, tudo isso. Aí a gente vai ter, a partir disso, a gente tem os dois ressentimentos. Tanto um ressentimento da Itália, que se sentiu enganada, e tanto da Alemanha, que se sentiu derrotada. Isso vai ser fundamental para eles criar, para eles falarem com a população a questão do nacionalismo, que eles devem se tornar um país Sim. grandioso novamente. A Itália, como foi em Roma antigamente, a Alemanha, como foi o Império Alemão. Então, eles vão criar, eles vão formular a partir disso, é um dos fatores, claro.
de vários fatores, assim, que ele vai trazer, que vai ser formulado na população, a questão da construção de um passado, a construção de um líder, porque Hitler e Mussolini, eles vão se colocar como os únicos que podem levar a população adiante, eles que devem guiar a população. Então, aí, durante isso, a gente vai ter a criação de grandes exércitos, a gente vai ter expansão territorial, a gente vai ter o uso da propaganda, que ela foi muito utilizada, principalmente na Alemanha nazista, que é um ótimo tema se estudar essa questão da propaganda. E tem uma coisa muito importante que a própria Hannah Arendt fala, que a gente não pode achar que todo mundo, todos os alemães, todos os italianos, todo mundo que estava ali, realmente apoiou esses governos. Nem todo mundo ali apoiou. Muita gente, o povo, do jeito que ela se define, o povo, sempre vai buscar melhorias. E o povo, como ele meio que acreditou nesses discursos e foi com esses discursos. Então, ele estava ali, foi feito um discurso, eles acreditou porque eles queriam mesmo mudanças, eles queriam melhorias, e eles acreditaram. E ela vai colocar também que existe a ralé. A ralé é aquelas pessoas de todas as classes sociais, sempre existe, a ralé está presente em todas as classes sociais, e aquelas pessoas que não se interessam por política, e elas querem que resolvam as coisas mais na violência, na base da violência. Então, a ralé, ela faz parte disso. Então, a ralé, ela é muito facilmente confundida com o povo, porque ela vai estar presente em todas as classes sociais, mas os interesses e o objetivo são diferentes. Quem fomenta mais o nazismo é a própria ralé. Então, essa é um fato que a Hannah Arendt ela constrói em si. Claro que existem outros autores que vão colocar outra coisa, tal. Né? Continuando com a Hannah Arendt, o totalitarismo, o fascismo, o nazismo, ele vai tentar excluir o individualismo, como você mesmo já colocou, que é a questão do corporativismo. Então, ele vai excluir o cidadão, o seu individual. Não é mais a construção do seu individual, mas a construção de um coletivo. Todos nós somos um só e pronto. Nós temos que andar assim, nós temos que vestir assim, nós temos que lutar assim, nós temos que fazer o discurso assim. Isso é um dos fatores muito grandes desses regimes totalitários e do nazismo e fascismo. Ao longo da história, a gente teve outros regimes, outros governos, que eles não se chegaram a ser tão totalitários, eles não chegaram a essa etapa de totalitário como o fascismo e o nazismo, mas que buscaram inspirações deles. Por exemplo, nós temos o franquismo na Espanha, do Franco, nós temos também o salazarismo em Portugal, nós vamos ter o Pinochet na Itália, nós temos a ditadura militar no Chile, no Chile. E, então, assim, são regimes que foram autoritários, mas que eles buscaram muito do Hitler e do Mussolini. O franquismo mesmo, Franco, ele era amigo dos dois. Se precisarem na internet, existem fotos dos três juntos, os três discursando, os três conversando. Eles eram aliados ali em um determinado momento ali da história. E uma crítica que continuando com esses movimentos, uma crítica que fazem a Hannah Arendt, é porque a Hannah Arendt ela vai colocar o stalinismo e o nazismo como se fossem as duas faces da mesma moeda. Como se os dois fossem regimes totalitários muito parecidos. E isso é uma crítica que se faz. Porque alguns defendem que são regimes diferentes, são regimes com ideologias diferentes, objetivos diferentes, métodos diferentes,
E, e ela coloca que não, ela coloca que são muito parecidos, que as formas que eles chegaram ao poder, as formas de como eles governaram ali são muito parecidas. Então, assim, é um debate, existe um debate teórico, né? E vai depender muito de suas leituras, vai depender muito do seu caminho, né, intelectual que você segue ali. Mas eu acho muito válido ler ela, outros autores, e é uma coisa, como o Silvia diga, assim, a gente sempre tem que duvidar e buscar o conhecimento, né? Então, leiam Hannah Arendt, é muito bom. Mas leiam também outros autores. Tem um autor muito bom também, que eu tô lembrando que os autores eu só tô falando, assim. Isso é excelente. Norberto Bobbio. Não sei se você conhece Norberto Bobbio. Ah, isso é Norberto famoso. Bobbio, Norberto Bobbio é famoso. Ele escreveu um livro que é Esquerda e Direita. E ele vai traçar por que a esquerda e direita ainda é fundamental nos dias de hoje. Só que ele faz todo um apanhado histórico, filosófico e tal. Eu recomendo muito para vocês lerem, principalmente porque a gente está vivendo uma polarização aí. Desde a última eleição, a gente vive uma polarização. Da última eleição, né, do presidente está nisso. E a gente vê muita gente falando assim que não sabe o que é, ou que isso é ultrapassado, que não serve para nada e tal. E o Nobel, ele dá muito uma noção para a gente que, não, realmente é necessário hoje em dia. A gente tem que entender o que é esquerda e direita e, principalmente, a gente definir um lado, o que é. E tem muito aquilo, se você não se definir um lado, você fica em cima do muro. E em cima do muro, você está do lado do opressor. Acho que ninguém gosta Isso de é ser muito real. opressor, né? Ninguém gosta de ficar do lado do opressor. Ou alguns gostam, não sei. E o Norberto Bobbio, ele vai dizer para você, e é um livro muito rápido, você lê assim, em menos de uma semana você lê cento e pouquinhas páginas, bem fininho, e ele escreve de uma maneira fenomenal. Assim, e eu não vou falar muito, porque é bom cada um ir lá e tirar suas próprias conclusões, analisar o que ele fala, analisar o seu contexto, e você tentar se definir. Acho que eu saí um pouco do tema, mas... Estava comentando sobre o Norberto Bobbio, sobre a relevância de ainda utilizar os conceitos de esquerda e direita, e de como muita gente associa erroneamente o nazismo à esquerda, o que é uma grande bobeira. E eu me lembrei que o nazismo, quando ele quis galvanizar o apoio da população, ele utilizou muito do moralismo, principalmente do forte moralismo cristão, para galvanizar o apoio das famílias tradicionais antes de chegar ao poder. E eu lembro que uma vez eu estava lendo que a questão, por exemplo, vamos pegar um tema muito polêmico aqui, né? A questão do aborto. Antes dos nazistas chegarem ao poder, existia uma certa flexibilidade na Alemanha, da República de Weimar, sobre a questão do aborto. Reconhecia-se algumas ocasiões em que a mulher poderia abortar, e os nazistas pegaram na questão do aborto para poder galvanizar o apoio da população, das famílias trabalhadoras, da classe média, por exemplo, e da burguesia, né? Da família tradicional burguesa. E muito que se utilizou foi do puro moralismo cristão. O Hitler deixou claro imensas vezes que a moral da sociedade tinha que ser a moral cristã. Inclusive, sobre a visão de mulher que o Hitler tinha, ele falava que para ele o aborto era considerado um crime de lesa pátria, um crime de traição à pátria. Porque a mulher nazista deveria ser aquela que iria produzir várias crianças nearianas, germânicas, para a construção de uma grande nação, de um grande império alemão, que deveria sempre crescer e conquistar mais espaço na Europa. E que nesse intento em que a função da mulher é ser a dona de casa que apoia o seu marido e que deveria produzir filhos para a pátria, se ela, por alguma razão, abortasse uma criança, isso seria considerado um crime de traição à pátria. No qual ela poderia ser presa, ela poderia ser condenada a algum trabalho social, e dependendo da ocasião, ela poderia até morrer. Então, o puro moralismo cristão, que era também reivindicado pelos partidos conservadores da época, também era reivindicado pelos nazistas. Inclusive, vale lembrar que a Igreja Católica apoiou os fascistas na Itália. E uma coisa interessante é que a própria Igreja Católica auxiliou na entrega de críticos ao governo, por exemplo. A Igreja Católica entregou muitos comunistas e socialistas para a polícia secreta alemã.
Por exemplo, Sim, muitos socialistas caíam no erro, por exemplo, de se confessar para padres e eles entregavam eles para o governo. tem o Tratado de Latrão, né, em 1929, que quando foi criado o Uhum. Vaticano, foi no governo do Mussolini. O Mussolini que fez esse acordo com o Papa e criou o Vaticano. Meio que foi um acordo ali de você fica na sua, eu fico na minha, e a gente fica de boa aqui, ninguém mexe com ninguém, tudo bem. Então teve essa questão muito. E eles têm muita questão do fascismo, e o nazismo tem muita questão da reivindicação do machismo, né? Do patriarquismo. Tem que ter essa questão da família patriarcal, que o topo tem que ser um homem. O homem, ele é a cabeça da família e a família toda tem que estar em volta desse homem. Então, o homem ele é o soldado que luta pela nação, então a mulher tem que estar submissa a ele, as crianças também. E isso é o totalitarismo é tão louco que quando ele vai para a esfera privada, né, dessa questão dessa família patriarcal, ela se reflete no. Por isso que a gente vê muito a questão dos ataques às pessoas LGBTQ+, as mulheres. A gente vai ter muito isso, esses ataques, justamente porque o fascismo ele busca uma família, a construção dele é em cima do homem, dessa figura, do machismo. Assim, é, por causa disso também ele busca muito a questão da igreja, né? Para fundamentar suas teses, suas opiniões, seus objetivos. Então a igreja ela é muito utilizada para falar, por exemplo, eu estou fazendo isso em nome de Deus, estou fazendo isso por causa disso, para justificar os seus atos. Mas quando a gente vê mesmo que o Mussolini já mandou fazer, o que Hitler já mandou fazer, a gente vê que isso é só para trazer seguidor, não é realmente o que os caras pensavam assim mesmo. Sim, porque quando você coloca milhões de pessoas dentro de uma câmara de gás, mulheres, crianças, homens, velhos, e manda incinerar assim todo mundo, você vê que não era. E é tão louco você pensar que eles realmente tinham noção do que eles estavam fazendo, porque quando os aliados chegam nos campos de concentração, a primeira coisa que eles fizeram foram queimar os arquivos e todas as provas. Então, eles realmente tinham noção de que eles estavam fazendo, não era uma coisa boa, não era uma coisa legal para eles, ele realmente era uma coisa ruim. Assim, é, é complexo. Esses movimentos são complexos. E o pior ainda é saber que em pleno século XXI, em 2021, símbolos, né, como a gente viu muito esse ano aqui no Brasil, pessoas utilizando símbolos nazistas em público, é, sabe, assim, então, sabe, eu, eu acho muito complicado a gente falar assim e pensar isso, porque, pelo menos não sei se é época a gente estudou história, né, a gente estudou tanto tempo assim, a gente vê os horrores que foi, mas é muito complicado a gente ver gente integralista hoje em dia, a gente vê gente fascista, gente nazista hoje em dia, né? Mas existem, estão aí, eles existem. A gente só não pode. A gente tem que ter a certeza disso, que essas pessoas existem ainda. E pessoas defendem isso, e pessoas buscam soberania racial ainda. Então, Sim, sim, e é o supra-sumo. Não, isso que você falou agora realmente é o, assim, o supra-sumo do absurdo. Tem o absurdo, mas isso é o supra-sumo, é aquilo que você não deveria existir, ou não, algo que você não deveria ver publicamente.
Já é um absurdo saber que tem gente que pensa assim, uma lógica nazista até hoje. E ainda mais absurdo saber que a pessoa, além de pensar, ainda se sente à vontade para expressar isso publicamente. Isso é ainda mais absurdo. Que sociedade é essa em que a pessoa se sente à vontade para expressar publicamente um símbolo nazista, uma música nazista? É incrível isso. É isso que a internet só caiu um pouco? Ele morreu lá também, muitas pessoas sabem disso, mas muitos brasileiros lutaram na Itália contra o fascismo, muitos morreram também. Mas acho que isso aqui que a gente está fazendo é muito importante, muito interessante. A gente está conversando, dialogando, assim, não interessa por quantas pessoas são. E se cada um dessas pessoas que ouvirem for atrás, for pesquisar, vale muito a pena. Acho que Travou um pouco? Ah, travou um voltou. pouquinho, mas voltou. Se você quiser colocar outros pontos aí, mas Bem, aquilo que você falou da família foi muito interessante. Muitas vezes parece que a família, colocada como a base da sociedade, acaba sendo uma versão em miniatura do Estado, que tem que ter um chefe, né, um homem, geralmente, que é a figura, assim, a figura forte, né, no qual a família se identifica e praticamente é como se fosse uma mini reprodução do Estado, onde a sociedade se identifica com o líder forte. É por isso que, inclusive, alguns autores também identificam o fascismo como uma atitude emocional básica do homem da civilização moderna, que tem uma série de repressões internas. É por isso que eu acho muito interessante também a pegada dos autores que analisam o fascismo através da psicologia, como o Freud, como o discípulo do Freud, né, o William Reich, né, que escreveu aquela obra sei. clássica, Psicologia de Massas do Fascismo. Se eu não me engano, ele publicou isso lá para meados da década de 30, logo no início do fascismo, mas ele já identificava o fascismo como não só uma política de massas, mas também como uma estrutura psicológica do homem que tem uma série de repressões internas e ele acaba muitas vezes se identificando com a figura do líder ali, o líder forte que comanda a nação e que não consegue enxergar uma outra forma da sociedade alcançar o progresso se não for através de um líder autoritário. É praticamente um estado emocional também que faz com que aquela população vá se aderir a um líder que muitas vezes é tão diametralmente oposto aos interesses das classes trabalhadoras, dos mais pobres, já que muitas vezes é um líder que mina a luta por mais conquistas sociais, muitas vezes é um líder que repreende sindicatos, reprime greves, persegue líderes sindicais, destrói por dentro a luta de classes numa sociedade. Por isso, inclusive, eu quero deixar inclusive aqui a dica de leitura para quem estiver assistindo esse vídeo. O livro A Psicologia de Massas do Fascismo, escrito por um discípulo do psicanalista Freud, que é o William Reich. Eu não sei se eu falei o nome dele certo, mas é mais ou menos isso. Eu tô Você anotando gostaria de agora. falar de alguma coisa, Kaique? Cara, acho que está aqui quase uma hora que a gente está conversando também, né? Já falou vários É, pontos, assim. Não dá para aprofundar muito, né? Porque se a gente for aprofundar, assim, fascismo e nazismo é tipo, um ano inteiro só falando disso. São várias coisas, até chegar hoje, assim, são vários pontos. Mas, não sei se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa queira falar também, comentar, não sei, se alguém estiver assistindo. Mas, que por mim, acho que eu já falei muita coisa também. Falei da Hannah é, Arendt, falei do Jason Stanley. Tenho que dar mais umas lidas também, algumas coisas também. nós estamos desde uma hora falando sobre o tema do fascismo e do nazismo. Eu acho que já foi um tema bom. Eu queria agradecer muito você por ter participado da live. Inclusive, quero te convidar para outras próximas lives, se você tiver tempo. E também Eu agradecer vou a todo arrumar minha mundo que veio internet, aqui assistir. vou arrumar minha internet primeiro, aí a gente faz umas lives. Então é Mas isso, eu quero que agradecer a todo agradeço. mundo que veio aqui assistir. Oi? Eu que agradeço o convite.
que travou mais um pouco. Bacana. É isso. Acho que eu vou encerrar a live agora. Agradeço a todo mundo que participou. E eu acho que a live vai ficar salva no Instagram. Se ficar salva, eu vou marcar o Kaique aqui, para caso alguém queira visitar o perfil dele, seguir. E é isso, pessoal. Obrigado, camarada Emerson. Valeu, Hermes. Até mais, Obrigado, gente. Um Kaique, por prazer, participar viu? da live. Então, acho que eu vou encerrando aqui. Tchau, galera. Falou, até Como é que mais. encerra essa live agora, meu Deus do céu? Como é que encerra uma live agora? Acho que agora eu tô perdido.